Graça e paz em nome de Jesus, a todos que estão aqui, a todos que estão assistindo essa transmissão. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 48. E eu confesso que quando eu estava lendo, meditando, vem um temor da gente meditar acerca de um texto do Antigo Testamento, uma profecia que é específica a um povo, mas o Senhor gera paz no meu coração de compartilhar esse texto por causa de 2 Timóteo, da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, que diz que toda escritura é inspirada por Deus e por isso ela é útil para a nossa correção, para a nossa repreensão, para a disciplina na justiça. Então o Senhor tem ensino, o Senhor tem algo para nos falar a partir desse texto. Foi o texto que queimou no meu coração desde que eu li as passagens do dia de hoje. Então eu queria convidar você também a nesse momento a gente orar para que venha essa revelação do Senhor acerca do que essa palavra tem a nos dizer nesse dia, amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, ela é tão rica de ensinos, Pai, e nós abrimos nessa manhã o nosso coração, Deus, para ouvir a Tua voz, para ouvir o que Teu Espírito Santo tem a dizer a nós como igreja, como povo do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, me ajuda a transmitir tudo aquilo que o Senhor revelou a mim. Deus, que o Teu Espírito Santo também tenha a liberdade de falar outras coisas que talvez o Senhor não tenha ministrado ou que não haja tempo, Senhor, de ministrar. Mas que os corações estejam abertos para ouvir o Teu Espírito, Senhor. Sabemos que o Senhor fala quando nós meditamos na palavra e que essa palavra, esse temor que o Senhor gerou no meu coração a partir desse texto, esteja, Senhor, calando fundo no nosso coração no dia de hoje, não só nesse tempo, mas que em todo o tempo a gente esteja elevando os nossos pensamentos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como tema dessa ministração, eu coloquei assim: julgamento, não pela origem, mas pelas obras. Então, aqui está falando sobre essa profecia acerca de um povo de Moabe. E aí, mesmo que não esteja claro, explícito aqui no texto quem é Moabe, quando eu estava meditando, o Senhor me levou a buscar, quem é Moabe, quem é esse povo que o Senhor traria esse julgamento. Então, a origem do povo de Moabe, ela está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 19, mais especificamente ali do versículo 30 até o 37. O que diz acerca de Moabe? A gente sabe sobre Moabe que Ló, sobrinho de Abraão, saindo ali de Sodoma, que estava sofrendo o juízo de Deus, guiado pelos anjos, ele sai juntamente com a sua família, para não sofrer a destruição junto com Sodoma, guiado ali, como eu falei, pelos anjos. E os anjos deram orientações específicas a Ló e a sua família, não olhar para trás e sair daquela cidade ali. E aí a gente sabe que a esposa de Ló, ela desobedece essa ordem, ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal, e Ló e as suas filhas continuam saindo ali de Sodoma. E o que acontece? Eles vão até um monte e eles se alojam ali numa caverna. E eles passam a viver naquela caverna, Ló e as suas 2 filhas. As 2 filhas de Ló, não vendo possibilidade de que algum homem fosse ali ter filhos com elas, Filhos a gente sabe que era muito importante, especialmente no Antigo Testamento. E ali elas veem, nosso pai é velho, não vai vir nenhum homem aqui para manter a nossa descendência. Então a primogênita tem uma ideia, e a ideia dela foi a seguinte: vamos deitar com o nosso pai, vamos embriagá-lo, para que ele não ia fazer isso consciente, mas vamos embriagá-lo e a gente deita-se com o nosso pai e assim a gente vai gerar filhos. E de fato isso aconteceu. Ló nem sequer percebeu tudo isso que estava acontecendo, mas ambas, tiveram filhos. E a primogênita teve um filho chamado Moabe, que deu origem a esse povo. Então, por isso, eu coloquei, se você quiser colocar como introdução ou como primeiro ponto a origem, essa é a origem desse povo moabita.
tá? Mas por que eu estou explicando isso? Porque eu quero dizer que o julgamento do povo de Moabe não foi simplesmente por quem eles eram, por causa da sua origem. Mas a origem do povo moabita, o julgamento do povo moabita veio por causa das suas próprias obras, né, que eles continuaram fazendo. Como que a gente vê isso? Ali no versículo 7, eu vou ler aqui na Bíblia King James, diz assim: porque confiaste nas tuas obras e nos teus tesouros, tu também serás capturada e Camos irá para o cativeiro junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Então eles confiaram nas suas próprias obras. Claro, eles tinham uma origem terrível, uma origem com certeza não era plano de Deus, mas eles estavam sendo julgados porque eles confiavam nas suas obras. Eles confiavam naquilo que eles faziam. E Deus não aprovou as obras deles. Então Deus estava trazendo esse julgamento. Às vezes a gente pensa que obras, a gente pode só ter uma visão simplista de obras como atitudes, aquilo que a gente faz. Mas Deus, ele também vê a motivação por trás do nosso coração, de cada coisa que a gente faz e o que gera a gente fazer determinadas coisas. Então Deus, ele vai dizer algumas coisas que eu não sei se era claro naquele povo, aos olhos dos outros, mas era claro aos olhos de Deus, e que Deus daria o julgamento por causa dessas coisas que eles faziam. Ali no versículo 29, diz assim: temos ouvido da soberba de Moabe, da sua grande arrogância, do seu imenso orgulho e empáfia, de sua presunção e da insolência do seu espírito de superioridade. Olha como aquele povo agia. Orgulhoso, arrogante, tinha vindo de uma situação terrível, né, de um início terrível, continuava fazendo obras que desagradavam a Deus e ao invés deles se envergonharem daquilo, eles se gloriavam, se orgulhavam, se achavam superiores até mesmo aos outros povos. Certamente a gente vai ver também aqui no decorrer desse texto que Deus não se agradava disso e que também Deus traria juízo por isso. Olha o que Deus fala no versículo 30. Eu conheço bem o teu descaramento. Imagina o Senhor falar isso acerca de nós. Eu conheço bem o teu descaramento, afirma Yahvé, a sua tagarelice sem fundamento e as suas atitudes sem valor que não chegam a parte alguma. Era o Senhor olhando. Será que hoje, nos dias de hoje, o Senhor pode dizer que Ele conhece as nossas obras também? Se o Senhor olhar para nós, o que será que o Senhor ia ver acerca das nossas obras? Ali o Senhor falou: eu conheço muito bem vocês. Deus conhecia a origem, Deus conhecia as obras, Deus conhecia a soberba, Deus conhecia a arrogância daquele povo e Deus estava decretando um julgamento acerca daquele povo. No versículo 42 diz isso: eis que Moabe será exterminada como nação, porque teve a petulância de desafiar Yahvé. Yahvé aqui está falando, né, uma linguagem aqui, né, da Bíblia King James, está falando de Deus. Você teve a petulância de o quê? De desafiar o Senhor, de desafiar Deus. Você se achou tão grande que você desafiou o Senhor e Deus vai trazer julgamento sobre isso. Então isso traz um temor muito grande, porque Deus, Ele conhece as nossas obras. Ele conhece, independente da origem, como eu falei, Deus não está julgando esse povo meramente por ele ter uma origem ruim, mas Ele está julgando pelas obras que ele ainda praticava. Né? E esse juízo, esse castigo de Deus, tinha como fugir desse castigo? Não tinha, porque a palavra que Deus determina, Ele não volta atrás. Né? Eu não sei vocês quando eram crianças, se vocês já tentaram fugir do castigo da mãe ou fugir da disciplina. Tem como? É pior. O que você acha que seria melhor? Você falar assim, você fez uma coisa errada e você chegar diante do seu pai: pai, me perdoa, mãe, me perdoa, eu fiz isso. E você se humilhar e reconhecer que você fez algo errado, ou você tentar fugir.
mostra mais soberba ainda, né? Ou a gente fala, não tá doendo, né? Não, Deus, ele queria e ele ia cumprir, não adiantava fugir. Versículo 43 e versículo 44 vai revelar que não tinha como fugir desse castigo. Deus já tinha decretado. Versículo 43 diz assim: sendo assim, terror, cove e ciladas aguardam por ti, ó povo de Moabe, assegura o Senhor. Quem fugir do terror se precipitará em uma cova, e quem conseguir sair da cova será apanhado pelo laço. Eis que farei chegar sobre Moabe a hora do seu castigo, avisa Yahvé, avisa o Senhor. Quem está dando esse castigo, quem está dando essa ordem é o próprio Deus. E ele está falando, não tem como fugir. Não tem como fugir dessa disciplina do Senhor. Por muito tempo, a gente vai ver que eles conseguiram, de certa forma, serem amparados por uma situação. A Bíblia fala nesse texto aqui que eles nunca tinham passado por um exílio, eles nunca tinham passado por um tratamento. Tanto que na Bíblia fala aqui sobre decantar, né? Ele usa essa expressão decantar, né? E ele diz assim que eles nunca haviam sido como vinho, né? Decantado. O que é o decantado, né? Tem que passar de vasilha para ficar aquela borra ali, né? No fundo. Eles nunca tinham passado por nenhum sofrimento, por isso eles estavam expandindo, crescendo. Aqui fala de um homem, né? Que era Moabe, que virou uma nação. Ali eles conquistaram ali cidades. Então, a gente vê nesse ponto ali que não tem como. Eles viveram até aquele presente momento sem uma disciplina do Senhor, mas chegou um dia onde o Senhor decretou o castigo e que aquele juízo viria. Aqui, ao longo do texto, são 47 versículos, vão ter muitos que falam a respeito do que o Senhor faria àquele povo, mas eu quero ler em particular o versículo 42, que diz assim: então, nosso terceiro ponto vai ser o juízo. Então, a gente viu a origem, a gente viu as obras e agora a gente vai ver o juízo. Ao longo do texto, como eu falei, vão ser inúmeras posturas diante de Deus sobre o juízo. Eu já li o 43 e o 44, que afirma expressamente que não tinha como fugir desse juízo. E agora eu vou ler o 42, que fala dessa destruição. Versículo 42 diz assim: eis que Moabe será exterminada como nação, porquanto ela teve petulância de desafiar Deus, né? E ali, essa mesma leitura na versão Almeida Revista e Atualizada diz assim: Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Então, nesse juízo tem a razão. Por quê? Porque você se engrandeceu contra o Senhor. E por causa disso, toda aquela nação, todo aquele povo ia ser destruído. E eu anotei aqui alguns comentários. Esse texto, irmãos, é um texto que as pessoas não têm muito conforto de pregar. E eu confesso que se não fosse a misericórdia de Deus, para mim também seria muito difícil. Mas há alguns comentários bíblicos acerca desse texto e desse julgamento, e eu quero compartilhar, né, com vocês. Então, foi um julgamento de Deus para aquela nação, porém, esse juízo, olha só, a partir daquele momento ali que Moabe foi julgado, ele passou a não existir mais como nação. Então, não existiu. Olha o que o Shed fala sobre isso. Pouco depois da queda de Jerusalém, Nabucodonosor invadiu Moabe e a nação nunca voltou a existir. Só existiam indivíduos conhecidos como moabitas. Então a nação em si não existiu mais, porém ainda sobraram alguns remanescentes, mas eu creio que espalhados ali, né, como ele falou, indivíduos, né, ou seja, não é um grupo, não é um povo, mas pessoas que ainda se chamavam pelo nome de moabitas. E acerca do versículo 29 e 30, o Shed ele comenta assim: o orgulho é a forma mais severa de resistência diante de Deus, uma vez que consiste na adoração do eu. Então eles se adoravam, as suas práticas, se soberbeciam, se orgulhavam, e aí Deus vem com esse juízo.
terminaria de uma forma bem triste essa ministração se acabasse por aí. Mas o nosso quarto ponto é sobre a esperança. Glória a Deus que o Senhor, mesmo na situação mais terrível, na nação de origem medonha, né, que era essa nação, o Senhor sempre tem uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de salvação. A gente vê ali no versículo 47 que ele diz assim: contudo, eis que haverei de restaurar o destino de Moabe em dias vindouros, assegura o Senhor. E aqui se encerra a sentença de punição, o juízo sobre Moabe. Então, apesar de doloroso esse juízo, o Senhor está falando que havia uma esperança para Moabe. E para esses indivíduos houveram, essa esperança. E até na palavra que fala, que era melhor habitar solitário do que, vamos supor, se unir àquela nação e ser destruído com ela. Então Deus, ele tinha uma palavra de que em dias vindouros, que em dias futuros, Deus podia restaurar. Não a nação, pessoas daquela nação. Pessoas que passando por aquele processo se arrependessem diante de tudo isso. E a gente vê também, apesar da história de Moabe ser uma história ruim, a gente vê que houve uma mulher que se salvou do meio desse povo, A Bíblia dedica um livro para falar de uma mulher que é Ruth, que é moabita, e o que aquela mulher faz, como que aquela mulher teve a sua sorte mudada. No 47, aqui na Almeida Revista Atualizada, fala que o Senhor ia nos dias futuros mudar a sorte de Moabe. E a Ruth, ela também teve, como uma moabita, a sorte dela mudada. Mas por que a sorte dela mudou? Porque ela não se apegou às suas origens. Ela se agarrou, quando ela conheceu o Deus verdadeiro, aquela mulher se agarrou naquele Deus de tal forma que ela abandonou todas aquelas práticas, todas aquelas obras, todos aqueles deuses que eles adoravam, ela abandonou e ela se apegou ao Deus verdadeiro. E o Senhor mudou a sorte dessa mulher de tal forma que ela veio ser ali a bisavó do rei Davi, ela entrou para a genealogia do Senhor Jesus. O nome dela lá em Mateus está ali, como aquela que concebeu, como aquela que deu à luz a uma pessoa que viria, até o ponto de vir o Senhor Jesus. Então há uma esperança, independente da nossa origem. E aí eu quero que a gente aplique esse texto, tudo que nós aprendemos acerca disso daí, que independente da nossa origem, ser má ou ser boa, nós não devemos nos apegar a ela. Porque a gente está falando de uma origem ruim, mas o povo judeu, ele se apegava tanto à origem deles. Não, eu sou filho de Abraão, eu não sou filho de Ló, eu não sou moabita, eu não sou samaritano, eu sou filho de Abraão. E o Senhor inúmeras vezes repreendeu aquele povo por isso. Eu peguei duas passagens que o Senhor me fez lembrar, e a primeira passagem foi acerca do João Batista. Quando as pessoas vinham se batizar, e o João Batista, o que ele se levantava? Quem mandou vocês fugirem da ira vindoura? E ele falava bem assim, no Mateus capítulo 3, versículo 9, olha o que ele diz, como ele repreendeu, porque eles se apegavam tanto à origem deles, que era uma origem boa, a origem de Abraão, e ele falou assim: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então ele estava dizendo assim, vocês precisam ter frutos dignos de arrependimento, mesmo que a origem de vocês tenha sido Abraão. E o próprio Jesus afirmou isso também em outro momento, aqui em Mateus capítulo 8, versículo 39. Jesus fala assim: e então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Recorreram à origem deles. Não, nosso pai é Abraão. E Jesus disse: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então não é a origem que vai determinar o juízo, seja boa ou seja má. De onde nós viemos, seja na nossa própria família, de onde nós viemos, seja boa ou seja má. Não, mas meus pais são crentes convertidos,
Então eu estou justificada dos meus pecados, porque eu nasci na igreja, né? Tem uma expressão que eu detesto, eu nasci em berço evangélico, né? Deus que nos defenda disso. Não é isso. Mesmo que a gente tenha nascido, né, diante de pessoas tementes ao Senhor, como ali é aquela geração, né, vinha de Abraão, ou tenhamos nascido ali de uma situação, de uma origem ruim, isso não importa. O que importa é as nossas obras. Agora, será que eu posso chegar, eu, Thalita, diante do Senhor e apresentar minhas obras diante de Deus e falar, Deus, me justifique pelas minhas obras? Se a própria justiça que eu possa praticar, a Bíblia fala que são trapos de imundícia? Será que um dia eu vou chegar a me orgulhar e falar assim, Deus, olha minhas obras, né? Ou olha onde é que eu fui missionária, Senhor, olha o campo que o Senhor me colocou. Não, não são as nossas obras, são as obras de Jesus. É isso que nos justifica. É isso que nos livra do juízo. E a gente ter essa consciência das obras do Senhor faz a gente adorar o Senhor muito. Porque a gente fala, Senhor, eu não mereço. A verdade é que eu mereço o julgamento. A verdade é que eu mereço ser exterminada. Mas pelas tuas obras, pelas tuas pisaduras eu sou sarada. Pela tua crucificação, o Senhor tira o orgulho, tira a soberba da gente. Ele esmiuça o nosso ego porque a gente fala, eu não tenho nada para oferecer. A Bíblia cita, né? O Senhor Jesus, ele fala, né? Que havia ali um fariseu batendo no peito, eu faço jejum, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. E ele não desceu justificado. Porque o Senhor não aceitou aquelas obras. E existia um homem ali, publicando, batendo no peito. Senhor, eu sou pecador. E a Bíblia fala que ele desceu justificado. Porque as obras, Isaías 26:12 diz, né, concede-nos a paz, porque as obras, tu as fazes por nós. Se hoje você consegue fazer alguma coisa boa da sua vida, é porque o Senhor está fazendo através da sua vida. É o Espírito Santo que produz algo bom em você. E aí a gente pode, né, depois a gente chorar, lamentar aqui diante desse texto, a gente pode cantar um cântico novo, né? Porque daí a gente começa a adorar mais o Senhor. A gente precisa ser quebrantado para poder gerar essa adoração verdadeira, genuína. A gente pode ler o Salmo 98 com alegria e falar, Senhor, o Senhor merece, o Senhor é digno. Porque quando o Senhor vier, e ali no Apocalipse, né, que fala sobre a revelação, sobre ali o Senhor Jesus, ele fala, eu fiquei meditando nisso, ele fala, eu conheço as tuas obras. Então, ao olhar para nós, o Senhor conhece as nossas obras e a motivação delas. Então, que a gente se deixe assim, diminuir realmente diante do Senhor e crescer aquilo que Ele fez por nós, tão grande salvação. Aí a gente não vai ser como esses moabitas orgulhosos, a gente vai ser como a Ruth, não, Senhor, eu tô aqui só para servir, não, Senhor, eu tô aqui, não mereço estar, né? Lembra quando ela fala, né, ali no livro de Ruth, o Senhor está me tratando com uma dignidade que eu não mereço. Né, ali acerca de Boaz, e a gente acerca do Senhor. Senhor, se o Senhor está me dando alguma coisa de bom, não é porque eu mereço, é por causa do Senhor, por causa da tua benignidade, por causa da tua bondade e misericórdia. Então vamos deixar o Senhor fazer com que isso gere esse temor diante de nós, diante da palavra de Deus, do julgamento, porque embora seja um julgamento do Antigo Testamento, a gente sabe que o Senhor é o mesmo, Ele não muda, Ele não vai mudar o julgamento dele. Ah, não, eu gosto tanto de fulano que eu vou... Não é assim. Né? O Senhor, Ele mantém, porque os juízos de Deus são retos e nós que nos refugiamos, né, ali, né, debaixo da misericórdia do Senhor e somos salvos pela graça. Amém? Só relembrando, né, os pontos, como eu falei ali. Então, o tema julgamento, não pela origem, mas pelas obras. E ponto 1, a origem. Né? Ali a gente está falando a origem de Moabe, podemos olhar para a nossa própria origem. Ponto 2, as obras de Moabe. Ponto 3, o juízo. E o ponto 4, a esperança. Glória a Deus, porque não termina sem esperança esse julgamento. E o nosso também. E hoje o Senhor está nos advertindo através dessa palavra, porque Ele quer gerar esse quebrantamento e gerar também uma esperança. Deus não nos corrige para nos destruir, não é desejo do Senhor nos destruir. Deus deu tempo para esse povo se arrepender. Deus tem dado tempo para nós nos arrependermos. Deus dá tempo para a gente reconhecer que é Ele. Ele é o único que é digno.
Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa revelação dessa palavra. Quebranta os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, tira todo orgulho, tira toda soberba, toda sobranceria, toda altivez, Senhor. Tudo aquilo que se levanta contra o Senhor. Sabemos que esse comportamento é obra de Satanás, que ele mesmo se orgulhou, que se colocar na posição de Deus, que ser superior a Deus, que receber adoração. E nós não queremos, Pai, nos unir a essas obras. Mas nós queremos, Senhor, nos apresentar diante do Senhor nessa manhã com o coração quebrantado, com o coração contrito. Também não esquecendo, Senhor, ali da Tua palavra, Deus, que a pregação é o arrependimento, Senhor. O Senhor pregou arrependimento, João Batista, os discípulos, todos pregaram arrependimento. Embora hajam palavras de consolo na Bíblia, nós sabemos que nós precisamos pregar, continuar pregando o arrependimento, Senhor, para a salvação das nossas almas. Ó Deus, nos leva, Senhor, a esse estado, Senhor, de humilhação diante do Senhor e também de adoração ao Senhor, por tudo que o Senhor fez, Pai, porque reconhecemos mais uma vez nessa manhã que não somos dignos de nada, mas pela Tua misericórdia, pela Tua graça, nós somos salvos, transformados e ainda o Senhor prepara boas obras para que a gente ande nelas, Senhor. E nós queremos, Senhor, andar nessas obras em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia. Paz.